Teve homem se vestindo de mulher e no final teve uma luta contra uma lua superior. Vamos aos reviews dos episódios 2, 3 e 4 de Demon Slayer. E aí pessoal do Moção Geek, tudo certo? Eu espero que sim. E como eu já disse, estou trazendo aqui para vocês os reviews dos episódios que ficaram faltando aqui da nova temporada de Demon Slayer. Vamos começar com o episódio 2. Na introdução do episódio a gente vê aquela cômica cena do trio Maravilha de Demon Slayer com o Tengen Uzui. O que é que acontece nessa cena? A gente vê o Tengen se exibindo todo, dizendo que é o deus das festividades, e o Zenitsu fica com aquela cara de porra, o que esse maluco tá falando? E começa a ficar muito puto com o Tengen, porque o Tengen, no final das contas, ele é meio doido, ele é meio biruta. O Inosuke foi o Inosuke e ficou falando que é o rei da montanha, que ele tinha muito prazer em conhecer o Tengen. E o Zenitsu novamente fica tipo, nossa, eles são dois idiotas, e o Tengen menospreza o Inosuke e o Tanjiro fica vendo lá tudo acontecer. No final de tudo, os três, juntos ao Tengen, partem em direção ao Distrito Vermelho, onde começará uma saga que no futuro ficará bem violenta no mundo de Demon Slayer. Nesse episódio nós também tivemos cenas ainda mais cômicas do que essa e mais marcantes. Podemos dizer que foi um clima mais ameno em relação ao final do Mugen Train, que foi aquela tensão, aquela batalha, aquela tristeza. Então a gente está tendo agora uma parte mais good vibes, mais divertida, assim por dizer. Continuando, a gente vê a chegada dos nossos queridos heróis no Distrito Vermelho e a gente vê o Tengen tranquilo falando, ó, não chama atenção não, fica na moral aí. Aí o Inosuke ele já fica meio doido porque ele vê muita gente, fica desnorteado, e o Zenitsu ele fica bem, se é que vocês me entendem, fica bem animadinho por estar onde está, porque o Distrito Vermelho, se é que vocês me entendem, é um lugar não muito apropriado pra gente da idade deles. E o Tanjiro fica tentando achar os dois amigos deles em meio a essa multidão. Tengen fica desnorteado e irritado com os adolescentes, porque eles não obedeceram às ordens dele e foi em caça dos jovens. Ele primeiro pega o Inosuke, que estava lá, caraca, até ri agora, que estava lá no meio da multidão, nossa, é muito engraçado o Inosuke, enfim. E logo após ele pegar o Inosuke, ele pergunta pro Tanjiro, cadê o garoto loirinho? E vai pra cima do Zenitsu falando que é cedo demais por ele ficar dando em cima de mulher naquela região, e pega o Zenitsu também. Logo após essa conversa que ele teve com os três jovens, ele chega até um armazém, até uma casa, né, não muito grande, onde ele tem uma espécie de aliado, o Tengen no caso, e consegue roupas femininas para os três jovens. E qual é a missão deles? Os três têm que se vestir de mulher e ir até as casas onde as esposas do Tengen estavam supostamente desaparecidas. O Zenitsu fica todo cheio de nervo, fica cheio de raiva porque o Tengen tem três esposas e o Zenitsu não tem ninguém. Ele fica com inveja do Tengen, essa é a verdade. Ele vai e confronta o Tengen dá um murro na barriga dele. O Inosuke logo em seguida fala que as esposas dele tinham morrido, aí ele também leva um murro, aí o Tanjiro fica conversando com o Tengen sobre as cartas que as esposas dele mandavam, e eles se vestiram de mulher após essa cena, e começa mais uma parte cômica do anime. Quando as três jovens, as três novas gatas de Demon Slayer chegam às suas respectivas casas designadas pelo Tengen, cada um começa ali a conviver da forma que consegue, chamar a atenção da forma que consegue, e investigando o local, é claro. Mas vou dar destaque pro Tanjiro, pra gente encerrar logo o episódio 2, porque ele foi mais sagaz e perguntou sobre a Suma, sobre a Suma para a cortesã da casa que ele estava, porque ela tinha sido, como posso dizer, dada como desaparecida, e o Tanjiro estava interessado naquilo. Ele inventa um baita de um caô falando que ele era irmã da Suma, mas a gente sabe que não é, ele só estava querendo as informações, e no final ele acaba não arrumando muita coisa. No episódio 3 a gente já tem uma cena um tanto quanto mais tensa em relação ao início dos outros episódios, porque a gente vê a Daki sendo confrontada. A gente vê uma conversa sobre aquela mulher que aparentava ser a chefe da casa, fazendo perguntas para Daki, né? Tipo, perguntas que meio que
incriminavam a Daki sobre as coisas que a gente sabia que ela já fazia. Em outras palavras, a Daki foi pega no flagra. Então, o que ela fez? Ela deu um fim na mulher. E corta a cena, já começa com um episódio apresentando a nova Oni de Demon Slayer, a Daki, a Lua Superior número 6. Após essa cena da Daki dando um fim na mulher lá, aleatória, a gente vê ela interrogando a Makio, uma das 3 mulheres que o Tanjiro, Inosuke e o Zenitsu têm meio que o dever de achar. Ela pergunta para Makio para quem ela mandava aquelas cartas, que para quem não sabe, a Makio e as outras esposas do Tengen se comunicam com seu marido através de relatórios que elas enviavam por cartas. E a Daki queria saber para quem eram essas cartas. Então ela interrogou a Makio, até que chega um momento que o Inosuke sente a presença de um Oni naquela casa. E ele começa a perseguir o pano, né, que a gente vê lá, ele perseguindo, que é meio que a cauda da Daki, né, que após ele chegar no quarto da Makio, ele não vê nada, só vê essa cauda passando aí pra lá e pra cá. Então ele percorre todo esse percurso, ele vai atrás da Daki pela casa inteira, ele chega no final onde o pano tá e vai aplicar um socão, um diretaço no pano, mas quando ele está prestes a fazer isso, aparece um figurante que estava em busca de trabalhos ali bem específicos da casa e acaba levando um socão do Rei das Montanhas. Já na casa do Zenitsu, cara, tudo muda, o parâmetro já é outro, a forma que a Daki foi descoberta foi de outra forma. Zenitsu escuta uma garota chorando, uma menina chorando. Ele fala, opa, tem uma garota em apuros. E ele, como o mais belo cavaleiro vulgo gado de 2021, ele vai para cima e encontra a Daki maltratando a garota. Só que quando ele se depara com aquela mulher alta e impotente, ele já percebe que é uma Oni, não só uma Oni, mas uma Oni superior. Ele chega até a pegar na mão dela e a confrontar a Oni, só que, pô, ela meio que dá uma humilhada nele, falando que ela é horrorosa, né, que o Zenitsu estava com a mulher, e ela vai dar umas porradas nele e deixa ele lá todo machucado. Após isso, a gente vê uma cena da Daki sendo confrontada novamente sobre uma chefe de família, uma chefe da casa que a Daki estava. Ela estava perguntando sobre o passado da Daki, sobre algumas coisas que a Daki fazia, porque no passado ela escutou de sua avó, de uma antiga anciã, sobre uma cortesã que tinha um nome que terminava com Rime, que é o mesmo que a Daki usava como cortesã, como a forma humana dela, né? Então a Daki se viu pressionada mais uma vez e mata a velha. Na sua forma como demônio já, ela aparece como um demônio pra gente, usando aquela roupa lá, aquela calcinha dela, aquelas tentáculos tudo, e ela volta pra casa dela. E quando ela volta pra casa dela, ela simplesmente se depara com o Muzan. E o Muzan começa a dar uns elogios ali meio estranho pra Daki, sabe? Tenho certeza que ele já pegou ela, mas eu não vou ficar fanficando aqui não. Ele faz uns elogios lá, doido pra ela, fala pra ela se cuidar, porque os racheiros são perigosos. E no mais mesmo, acho que de relevante no episódio, eu tenho isso pra mostrar pra vocês. No final do episódio, o Zenitsu ele é pego pela Daki e acaba ficando meio que de lado aqui na história de Demon Slayer, pelo menos por hora. No episódio 4, a gente pode destacar como algo muito interessante a Koinatsu, que é aquela cortesã da casa do Tanjiro. Ela é apresentada como uma pessoa muito legal e boa, cara. E ela chega a comentar pro Tanjiro que ela vai deixar a casa, porque ela já tinha achado um marido que queria dar a ela uma vida boa. Após esse acontecimento, a gente vê a conversa do Tanjiro com o Inosuke, os dois conversando, o Inosuke falando que ele já tinha achado um Oni, que era desse jeito assim, meio todo monstruoso, cheio de tentáculo. Depois eles comentam sobre algo muito legal que pouca gente sabe, sobre as categorias de caçador. Aí aparece lá o quadrinho com o Inosuke, o Zenitsu, Tanjiro, a Kanao e o Murata. Aí aparece aquela briguinha lá dentro do quadro e termina com a Kanao jogando uma moeda, né? É meio que uma imaginação aquilo, mas ficou muito bem feito e muito engraçado. Depois aparece o Tengen do nada e ninguém escuta nada, só aparece o Tengen falando, ó, volta pra casa, errei ter chamado vocês,
O Zenitsu não volta mais porque ele não fala comigo desde ontem à noite, cortou comunicação e provavelmente tem um Oni superior aqui. Então, por favor, volta pra casa aí que vocês vão atrapalhar. Em outras palavras, foi isso que ele disse e ele sumiu. Mas obviamente o Zenitsu do meio de lado, né? O Inosuke e o Tanjiro não escutaram o pular do som e se vestiram para caçar o demônio. Eu queria dar destaque para a parte que o Inosuke entra em ação. Ele simplesmente dá uma cabeçada no teto e aparecem 2 ratos bombados, dando a espada dele para eles. Ele fica tipo, cara, eu quero aprender a fazer isso também. Mano, essa animação dos ratos ficou muito boa, ficou muito engraçada, ficou sensacional. O Tanjiro, ele revela para a cortesã da casa dele que ele é um homem, coisa que ela já sabia, e ele se veste e vai caçar o Oni, que é a Daki no caso. Só que a Daki já sabia que a cortesã ia ficar sozinha e ela vai lá e ataca a cortesã, né? Querendo ou não, ela ataca a cortesã. E quando ela estava prestes a devorar, a comer, a matar, o Tanjiro aparece com o ânus trancado e ataca a Daki e salva, entre aspas, a cortesã. Encerrando o episódio com o Tanjiro falando: caraca, será que eu consigo lutar contra uma lua superior sozinho? Eis que fica a questão no ar para vocês descobrirem no futuro. Os episódios ficaram muito bons, a animação muito boa, as partes cômicas não foram exageradas, foi tudo feito de forma natural, como deve ser. E as cenas de ação que deram um gostinho pra gente no final desse 4º episódio vão ser ainda mais épicas do que na primeira temporada até, porque tem tudo para ser melhor. Demon Slayer é um anime muito promissor. Eu queria falar pra vocês, pedir desculpa, né, porque a gente meio que fez um resumão sobre os episódios, mas pô, teve a festa do Natal, o Ano Novo vai ser um pouco enrolado e pra gente gravar não é tão simples assim. Então eu já peço desculpas se algo não ficou claro. Por favor, não xinguem a gente nos comentários, nem menosprezem a gente tá dando o máximo que a gente pode, mas é claro, a gente vai melhorar e que assim que essa conturbação de fim de ano, né, que todo mundo deve ter, passar, tudo vai voltar ao normal e as reviews de episódios vão ser normais. Dito isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o like, de se inscrever, de compartilhar o conteúdo e de seguir a gente nas redes sociais. Não sei se isso vai sair antes do ano novo, mas se sair, um feliz ano novo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!